Graça e paz. Bíblia? Que livro difícil! Gente, essa é uma das falas que eu mais ouço como pastor no gabinete. Pastor, eu tenho muita dificuldade em entender a Bíblia. Meu Deus, quantas passagens difíceis, eu não consigo entender, é muito complicado esse livro. Pastor, como que eu faço para entender o que está na Bíblia? Muita calma nessa hora. De fato, nós encontramos algumas dificuldades na leitura bíblica. A gente tem que levar em consideração que a Bíblia é um livro muito antigo, foi escrita em idiomas diferentes do nosso, foram 3 idiomas que são diferentes do nosso português. Ela foi escrita num contexto cultural, social, político, bem diferente do nosso contexto pós-moderno, latino-americano, brasileiro. Isso é verdade. Mas mesmo que nós tenhamos tantas barreiras ou tantos obstáculos, e apesar das dificuldades que existem em relação à Bíblia, a Bíblia não é um livro tão difícil assim. É verdade, existem passagens que nós teólogos, pastores, quando a gente vai estudar, por exemplo, a história da igreja, a história da interpretação bíblica, a gente vai ver que tem momentos na Bíblia, há passagens, tem alguns textos que a gente discute há séculos e parece que a gente não vai chegar a um consenso. Sim, existem passagens assim, mas não são todos os textos. Não é a maioria da Bíblia que é difícil. O que eu tenho percebido é que algumas pessoas, na verdade, não sabem ler de forma correta. E o que eu estou dizendo com isso? Em primeiro lugar, ler de forma correta é ter uma leitura simples, é uma leitura razoável. Infelizmente, o nosso contexto brasileiro, a formação básica está cada vez pior. Pessoas não sabem interpretar nenhum tipo de texto. É comum você ver pessoas fazendo interpretações bem loucas, bem malucas. Então, se não consegue muitas vezes entender, interpretar um texto simples, quanto mais algumas passagens da Bíblia. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, talvez, melhorar a nossa interpretação de texto como um todo. Em segundo lugar, quando a gente pensa na Bíblia, como que a gente pode melhorar a nossa leitura bíblica? É simples. Eu vejo algumas pessoas, por exemplo, lendo a Bíblia de forma alternada. Exemplo, uma hora está lendo Apocalipse, daqui a pouco vai para Ezequiel, daqui a pouco vai para Isaías, e depois passa para João, depois está em Mateus. Sabe quando essa pessoa vai entender o que a Bíblia diz? Nunca. Sabe por quê? Pega qualquer livro, História do Brasil, pega um livro de direito, de psicologia, qualquer matéria, qualquer âmbito de conhecimento. E comece a ler o texto, esse livro, de forma alternada. Lê o final, depois vai para o meio, volta para o final, vai para o começo, para ver se você vai entender alguma coisa. Vai entender? Não vai. Por quê? Ninguém lê dessa forma. Ninguém consegue compreender algo lendo de forma alternada. Essa não é a melhor maneira de você ler a Bíblia. Talvez, se você já fosse uma pessoa familiarizada com o texto bíblico, aí sim você poderia fazer alguns tipos de leitura específicos, tipo leitura cronológica, leitura temática, mas principalmente para aqueles que estão começando a sua vida de leitura bíblica, não faça assim. Não leia a Bíblia dessa forma. O que eu oriento as pessoas é, por exemplo, começarem a ler a Bíblia do começo. Pode parecer óbvio, mas comece a ler a Bíblia do começo. Você vai ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então você vai pegar o Antigo Testamento, vai entender a formação do povo de Deus, de Israel, os primeiros mandamentos, vai conhecer a história, os profetas, os livros de sabedoria, de poesia, até você chegar na Nova Aliança, onde você vai encontrar a história de Jesus, dos apóstolos, as cartas, até chegar no livro de Apocalipse. Dessa maneira, pelo menos lendo a Bíblia uma vez assim, você vai estar familiarizado com esse texto. O grande problema
é que eu costumo dizer, por exemplo, para algumas ovelhas, para alguns alunos do seminário, que tem pessoas que querem encontrar os mistérios da Bíblia, querem discernir, descobrir os mistérios, mas não conseguem compreender o beabá, o feijão com arroz, o básico. Já viu aquelas pessoas, por exemplo, aquelas crianças que ainda nem sabem engatinhar direito e já querem sair correndo? Isso não vai funcionar. Se a gente pensar a esse respeito em relação à Bíblia, é a mesma coisa. Você não vai compreender as coisas mais profundas da Bíblia sem antes entender o básico, sem antes entender o panorama. Então eu quero dar aqui uma dica. Em primeiro lugar, conheça a Bíblia de forma superficial. Primeiro você vai conhecer a Bíblia de forma panorâmica, ou seja, você vai se familiarizar com o texto. Depois você vai para as particularidades. Então você sai do geral e vai para as minúcias, para as particularidades. Por quê? Porque você já vai estar acostumado com o texto, você já vai saber onde encontrar uma passagem ou outra. Então você já vai ter uma visão global, uma visão geral, para depois ter uma visão específica. É assim, por exemplo, que acontece numa graduação. A pessoa começa estudando as matérias gerais. Exemplo, eu fiz teologia e quando eu fiz teologia, eu comecei as primeiras matérias, eram matérias gerais. Então, por exemplo, bibliologia, estudo da Bíblia geral, panorama do Antigo Testamento, panorama do Novo Testamento, para depois, por exemplo, numa especialização, você focar apenas nas parábolas, você focar apenas nos profetas. Mas veja que a gente saiu do geral, do maior, para a particularidade. Então, faça assim. Talvez você ache difícil o Antigo Testamento, não quer começar por lá, não tem problema. Comece então pelo Novo, mas leia de forma sistemática, não leia de forma alternada. O que significa? Exemplo, você vai começar a ler Mateus. Então você lê Mateus, depois Marcos, Lucas, João, Atos, até o livro de Apocalipse. Lendo dessa forma, você vai compreender a mensagem do Novo Testamento. Então, não tenha pressa de ler toda a Bíblia, apenas como um troféu. Não, porque eu li a Bíblia. Não, irmãos. Em primeiro lugar, você precisa se familiarizar. Então, não é que o texto bíblico é difícil. Não significa que a Bíblia por si só é um texto deveras muito complicado. Talvez é porque a maneira que você está lendo a Bíblia é equivocada. Agora, depois que você leu a Bíblia toda, de uma só vez, você já pode fazer uma outra coisa. Você vai voltar a ler a Bíblia e você agora pode se utilizar de recursos que vão te ajudar para entender a Bíblia. Que recursos são esses? Por exemplo, essa Bíblia que eu estou aqui, ela é uma tradução da NVI, Nova Versão Internacional, e ela é uma Bíblia comum, ela não tem nota de rodapé, ela não é uma Bíblia de estudo. Então eu quero incentivar você que talvez nunca leu a Bíblia toda, a primeira vez que você for ler, leia a Bíblia sem estudos, sem dicionários, sem nenhum tipo de recurso. Leia apenas o texto, para que você esteja familiarizado com o texto. Numa segunda leitura, aí sim você pode utilizar-se de alguns recursos, tais como Bíblia de estudo. E aí eu quero incentivar a você dar preferência a Bíblia de estudo que são não confessionais. O que é uma Bíblia não confessional? É uma Bíblia que não está vinculada a uma denominação evangélica. Por quê? Via de regra, as Bíblias confessionais, elas vão te limitar a entender o que a sua denominação diz. E ainda que seja importante você, enquanto membro de uma determinada denominação, para o conhecimento bíblico, isso te limita. Então, dê preferências a Bíblias não confessionais, ou seja, Bíblias que você vai ter diversos escritores, diversos
estudiosos que vão dar diferentes interpretações ou diferentes visões sobre a Bíblia. Isso é importante para o seu conhecimento e reflexão a respeito da palavra. Um outro recurso que você pode se utilizar são dicionários. E aí eu digo para você utilizar tanto um dicionário português quanto um dicionário bíblico. Por que o dicionário português? Porque mesmo no português existem palavras difíceis de serem compreendidas. Então, por exemplo, você está lendo a Bíblia e se depara com a palavra difícil e fala, gente, mas o que significa essa palavra? Então, às vezes, só de entender no português aquilo que significa, isso já vai te ajudar muito na compreensão do texto. Agora, existem termos teológicos, termos bíblicos, que quando você lê, por exemplo, você lê a palavra holocausto. Aí você fala, gente, o que significa a palavra holocausto? Então, se você tiver um dicionário bíblico, ao ler aquela explicação, a sua leitura já vai se tornar muito mais dinâmica. Depois você pode se utilizar de comentários bíblicos. Nós temos no mercado hoje brasileiro muitos comentários bíblicos, concordâncias, mapas bíblicos. E hoje até mesmo, por conta da tecnologia, a gente tem aplicativos, temos programas, recursos que podem te ajudar a tirar dúvidas a respeito de alguns textos, de algumas passagens, de alguns termos que no original talvez trariam um melhor entendimento. Então, toda vez que você for tentado a dizer que a Bíblia é um livro difícil, você deve repensar, porque talvez você está tendo posturas diante da Bíblia que não deveriam. Eu quero terminar esse estudo, essa mensagem, esse vídeo, me lembrando de uma frase que eu não lembro agora a autoria, que diz assim: a Bíblia não é um livro difícil de entender. A Bíblia é um livro difícil de engolir. Pode parecer grosseiro, pode parecer até grotesca essa fala, mas é verdade. A Bíblia, no geral, não é um livro tão difícil assim de entender. Difícil mesmo é colocar em prática. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela quebra os nossos argumentos. A Bíblia quebra o nosso orgulho. A Bíblia nos coloca em nosso devido lugar. E isso, vamos ser sinceros, isso é difícil muitas vezes de fazermos. Então, que nesse dia você possa se voltar para a palavra, se alimentar da palavra. Eu quero te dar um conselho, uma dica. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119. E é uma curiosidade, todos os versículos do Salmo 119 fazem uma menção à palavra de Deus. Então, quer um dever de casa? Quer uma atividade? Pegue o Salmo 119, pegue uma caneta, um papel e anote todas as palavras, todos os termos que aparecem somente no Salmo 119 que fazem menção à palavra de Deus. Por exemplo, você vai encontrar lei, estatutos, preceitos, caminhos, decretos, mandamentos, ordenanças, conduta. Olha que interessante, tantas palavras que dizem respeito à Bíblia Sagrada. Então, eu termino dizendo, a Bíblia não é um livro difícil. Difícil talvez tenha sido, ou errado, tem sido a forma, maneira que você tem lidado com a palavra. Que hoje então você possa ter um relacionamento com a Bíblia. Se você quer ouvir Deus falando, abra a Bíblia e permita que Deus fale ao seu coração. Se você gostou desse vídeo, me ajude a compartilhar, curta aqui e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para que você possa estar por dentro de todas as novidades que estarão aqui no nosso canal. E Deus te abençoe. Shalom de Deus para a sua vida.